O voo de Rio de Janeiro para São Paulo estava prestes a decolar, e a cabine de classe executiva do avião brilhava com o luxo habitual, assentos de couro macio, painéis de madeira polida e um ar-condicionado que mantinha tudo fresco e impessoal, como se o mundo lá fora, com suas praias agitadas e ruas barulhentas, não existisse mais. Mariana Silva, uma mulher de 30 e poucos anos, com um suéter cinza simples e jeans desbotados, que pareciam ter sido lavados 1000 vezes, acomodou-se em seu assento ao lado da janela, segurando a mão pequena de seu filho Lucas, um menino de 5 anos, com olhos curiosos e um sorriso tímido que iluminava seu rosto redondo. Lucas segurava um aviãozinho de brinquedo antigo feito de plástico rachado, girando-o entre os dedos como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E Mariana o observava com um carinho quieto, ajustando o cinto de segurança dele com movimentos suaves e precisos, como se cada gesto fosse uma promessa de proteção. A mala dela, uma valise velha e surrada, com zíperes que rangiam, estava guardada no compartimento superior, contrastando com as malas de grife e bolsas de couro italiano que os outros passageiros carregavam como troféus de sua superioridade. Desde o momento em que embarcaram os olhares, começaram um misto de curiosidade e desdém que pairava no ar como uma névoa sutil, mas cortante. Gustavo Almeida, o CEO de uma grande empresa de imóveis, sentado a poucas fileiras de distância com seu terno sob medida que custava mais do que o salário anual. De muitos, ajustou o relógio de ouro no pulso e riu baixinho ao ver Mariana virando-se para sua assistente Beatriz, uma jovem ambiciosa, com cabelos perfeitamente alisados e unhas pintadas de vermelho sangue, que digitava furiosamente em seu smartphone. "Olha só isso", murmurou Gustavo alto, o suficiente para que metade da cabine ouvisse. "Pagamos uma fortuna por classe executiva para não lidar com creches voadoras. Como ela conseguiu entrar aqui?" "Deve ter sido um erro no sistema de reservas." Beatriz ergueu os olhos do telefone com um sorriso falso que não chegava aos olhos e acrescentou: "Provavelmente usou pontos de milhagem ou algum desconto para mães solteiras. Olha, a roupa dela parece saída de uma loja de segunda mão, e essa criança vai chorar o voo inteiro, aposto." Os comentários ecoaram como pedras atiradas em um lago calmo, criando ondas de risinhos abafados entre os outros passageiros. Clara, uma empresária da moda com um lenço de seda amarrado no pescoço e brincos de diamante que brilhavam sob a luz indireta, sussurrou para seu companheiro, Felipe, um investidor de tecnologia, com um smartwatch que vibrava a cada notificação de mercado. "Ela não pertence aqui, né? Isso é classe executiva, não um ônibus lotado. Olha essa valise. Parece que veio de um brechó no centro de Rio. E o menino com esse brinquedo velho. É como se estivesse zombando de nós." Felipe assentiu, ajustando seus óculos de armação fina, e respondeu baixinho: "Exato, deviam ter regras mais rígidas. Pessoas como ela estragam a experiência. Imagina se ele derrubar algo ou começar a correr pelos corredores." Mariana ouviu tudo, é claro. As palavras flutuavam no ar confinado da cabine como fumaça de cigarro, impossíveis de ignorar. Mas ela não reagiu, mantendo os olhos fixos em Lucas, que agora fingia que seu aviãozinho voava sobre o braço do assento, emitindo sons baixos de motor com a boca. Seus dedos finos e sem anéis, exceto por uma aliança simples de prata que parecia desgastada pelo tempo, alisavam os cabelos castanhos do menino, um gesto repetitivo que a ancorava como se o mundo ao redor fosse apenas ruído de fundo. Dentro de sua bolsa simples guardada aos pés, havia uma foto antiga dobrada e amarelada de um homem em uniforme de piloto ao lado dela,
ambos sorrindo sob o sol de uma praia em Copacabana antes de Lucas nascer, antes de tudo mudar. Ela não atirou agora, mas seus dedos roçaram o couro da bolsa, sentindo o contorno familiar. Uma âncora silenciosa em meio ao julgamento alheio. Um comissário de bordo, uma mulher chamada Ana, com um sorriso profissional e uniforme impecável, passou distribuindo bebidas e, ao chegar perto de Mariana, ofereceu um suco para Lucas com uma gentileza genuína, mas até ela pareceu hesitar por um segundo, captando os olhares dos outros. Gustavo não parou por aí. Inclinando-se para a frente, ele cutucou Beatriz e disse mais alto: "Aposto que ela é uma daquelas que ganhou uma promoção por pena. Mãe solteira valise velha criança barulhenta. O pacote completo para arruinar nosso voo. Se o menino chorar, eu mesmo reclamo com a companhia." Beatriz riu um som agudo e forçado e olhou ao redor para garantir que sua audiência estivesse atenta, virando-se para Clara. "Você viu os sapatos dela? Nem combinam. Como alguém, assim aforde uma passagem dessas, deve ser fraude ou algo do tipo." Clara, com seus lábios pintados de um rosa discreto, assentiu vigorosamente, sussurrando de volta: "Totalmente embaraçoso, arrasando uma criança para cá como se fosse um piquenique. E esse brinquedo parece que foi resgatado do lixo." Felipe, sempre o prático, acrescentou: "Sabe, é gente assim que faz os preços subirem. Eles deviam segregar melhor. Talvez uma seção para famílias em economy." Os sussurros cresceram, alimentando-se uns aos outros, como uma fogueira ganhando força, um homem em um blazer azul marinho com abotoaduras que brilhavam como medalhas. Inclinou-se para sua companheira, uma mulher com colar de pérolas que gritava dinheiro antigo. "Você sabe, é pessoas como ela que estragam a experiência, trazendo uma criança para a classe executiva. É como se estivesse nos provocando." A mulher assentiu, os lábios franzidos. "Honestamente, deviam filtrar os passageiros melhor. Isso não é um ônibus." Lucas se mexeu um pouco seu aviãozinho, escorregando ligeiramente, e Mariana o ajustou sem erguer os olhos, suas mãos movendo-se devagar e firmes, como se estivesse ancorando a si mesma no menino. Os olhos do homem no blazer demoraram nela, seu sneer crescendo. "Olha essa bolsa. Aposto que ela carrega cupons aí dentro." Sua companheira riu um som afiado que cortou a cabine. Mariana não reagiu. Ela apenas manteve os olhos no filho, ajustando o cobertor sobre suas pernas. Seus movimentos eram lentos, deliberados, uma barreira invisível contra o veneno no ar. Os sussurros ficaram mais ousados, mais altos, alimentando-se mutuamente. Um homem, em um terno listrado, inclinou-se para trás, sua voz carregando: "Pessoas como ela não pertencem aqui. Isso é classe executiva, não um voo de caridade." Outra passageira, uma mulher com brincos de diamante que brilhavam demais, acrescentou: "É embaraçoso realmente arrastando uma criança assim para nosso espaço." A cabine parecia um bando de lobos, circulando cada um testando quão longe podiam ir. Então, Mariana ergueu os olhos. Não para Gustavo, não para Beatriz, mas para a mulher com os brincos. Seus olhos eram calmos, firmes, como um lago antes da tempestade. "É mesmo?" perguntou ela, sua voz suave, mas clara. A mulher congelou a boca semi-aberta, como se tivesse sido pega roubando. A cabine ficou quieta novamente só por um segundo antes de Gustavo pigarrear e rir. "Ah, ela fala!" disse ele, erguendo seu copo de vinho. "Não se acostume, querida. Você está fora do seu nível." Uma comissária, não Ana, mas uma mais jovem com mãos nervosas, passou com uma bandeja tremendo levemente
enquanto servia bebidas. Ela olhou para Mariana, depois desviou o olhar rapidamente como se tivesse sido pega olhando algo que não devia. A mulher com o colar de pérolas notou e inclinou-se para o homem no blazer. Até o staff sabe que ela está fora do lugar, sussurrou alto o suficiente para Mariana ouvir. Aposto que estão envergonhados de servi-la. O homem assentiu, suas abotoaduras brilhando enquanto ajustava a gravata. Provavelmente pegou o voo errado. Alguém devia avisá-la. Os dedos de Mariana pausaram no cobertor do filho só por um momento, antes de alisá-lo novamente, seu rosto inalterado. Mariana não respondeu. Ela apenas dobrou o cobertor mais apertado ao redor de Lucas e virou o olhar para a janela, onde as nuvens se estendiam infinitas e cinzentas. Mas havia algo na forma como ela moveu os ombros, endireitando-os só uma fração, seus dedos pausando no cobertor, que dizia que ela não estava abalada. Ainda não. O avião zumbia, e os passageiros se acomodaram de volta pensando que haviam ganhado. Eles não haviam. Uma memória piscou no ar, não dita, mas pesada. A mão de Mariana roçou contra uma pequena foto enfiada em sua bolsa, uma que ela não olhava há meses. Era dela mais jovem ao lado de um homem em uniforme de piloto, ambos sorrindo sob um céu de verão brilhante. Lucas ainda não havia nascido, mas você podia ver a promessa dele na forma como ela se inclinava para o homem, sua mão descansando em seu braço. A foto estava amassada, desgastada de ser carregada por tanto tempo. Ela não atirou agora, mas seus dedos demoraram como se pudesse sentir aquele momento através do couro da bolsa. A comissária Ana caminhou pelo corredor, seus passos rápidos e decididos. Ela parou no assento de Mariana, sua voz baixa, mas firme. Senhora Silva, o comandante precisa falar com você. Gustavo bufou, inclinando-se para trás em seu assento. O que o comandante precisa dela limpar o chão da cabine de comando. Felipe riu novamente e Beatriz interveio. Talvez estejam sem café lá atrás. Ana não sorriu. Ela apenas esperou seus olhos fixos em Mariana, que se levantou suavemente entregando seu filho adormecido para a comissária com "obrigada, quieto". Ela caminhou para a cabine de comando, seus passos uniformes, sua valise velha, deixada para trás como se não importasse. Enquanto Mariana desaparecia atrás da cortina clara, com seu vestido vermelho sob medida e batom perfeito, virou-se para Felipe. Aposto que ela é só uma secretária glorificada, disse ela, sua voz afiada com certeza. Chamavam qualquer um de especialista hoje em dia. Felipe, com seu smartwatch zumbindo, assentiu. Sim, provavelmente uma contratação por diversidade. Você sabe como é. Marca uma caixa, dá um título. Ele bateu no relógio sorrindo. Ela não engana ninguém com essa criança e essa roupa. A cabine zumbia com concordância, os passageiros se alimentando do desdém uns dos outros, suas vozes crescendo mais alto, como se a ausência de Mariana lhes desse permissão. Os passageiros sussurravam enquanto ela passava. Por que ela? Disse um homem em um suéter de cachemir que parecia passar fins de semana em iates. O que há de especial nela? Murmurou outra, uma mulher, com uma bolsa de grife apertada no colo. A cabine zumbia com perguntas, mas Mariana não virou para trás. Ela se movia como alguém que sabia exatamente para onde ia mesmo que ninguém mais soubesse. Ana a seguiu carregando o menino que se mexeu, mas não acordou seu aviãozinho pendurado de um braço. Um homem com uma pasta de laptop elegante, sua postura rígida de autoimportância, inclinou-se para sua companheira, uma mulher com um broche incrustado de pérolas. Ela provavelmente está só pegando papéis para o verdadeiro especialista, disse ele, sua voz pingando condescendência.
Olha para ela. Mais babado que chefe. A mulher assentiu seu broche brilhando enquanto ajustava o lenço. Exato. Deixam qualquer um entrar hoje em dia. É uma desgraça. Os dedos de Lucas apertaram o aviãozinho mais forte nos braços de Ana, e os olhos dela piscaram para os passageiros, um aviso silencioso que eles não captaram. Rafael, o jornalista, observava tudo em silêncio, seu tablet aberto em uma busca rápida pelo nome de Mariana. Ele encontrou uma menção em um artigo antigo sobre segurança aérea internacional, onde ela era citada como especialista em protocolos de emergência, mas ele não disse nada ainda, preferindo observar o drama se desenrolar. A tensão na cabine era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática, esperando o primeiro raio cair. Gustavo, sentindo o desconforto crescente, tentou dissipá-lo com outra piada. Vai ver, ela é especialista em trocar fraldas em altitude. Isso explicaria tudo. As risadas foram forçadas, dessa vez menos seguras, e Beatriz olhou para o telefone roendo uma unha discretamente. Clara ajustou seu lenço, murmurando para Felipe. Se ela fosse importante de verdade, não estaria vestida assim. É tudo pose. Felipe concordou, mas seus olhos traíam uma dúvida crescente. Lucas, ainda nos braços de Ana, murmurou algo no sono e ela o acalmou com uma canção baixa, enquanto Mariana, na cabine de comando, já começava a lidar com o que viria a seguir. Mas isso era para o próximo capítulo. Por agora, a cabine fervilhava com especulações, os passageiros trocando olhares cada um, se perguntando se haviam subestimado aquela mulher quieta com a valise velha. O voo continuou, o zumbido dos motores, um pano de fundo constante para o drama humano que se desenrolava, e Mariana, em sua mente, revivia memórias de voos passados, de decisões difíceis e de uma vida que a tornara quem era, forte, silenciosa e inabalável. Os comentários não paravam, mas ela os deixava passar como nuvens fora da janela, focando no que importava. Lucas, seu mundo inteiro e o dever que a chamava adiante. E assim o voo prosseguia, carregando não só corpos, mas segredos, julgamentos e verdades prestes a serem reveladas. Na cabine de comando, Mariana colocou um fone de ouvido e começou a falar em códigos e protocolos que pareciam saídos de um manual de segurança internacional, sua voz baixa e controlada, ecoando no espaço apertado enquanto o comandante, um homem de meia-idade, com rugas profundas ao redor dos olhos, que denunciavam anos de voos noturnos e decisões sob pressão, a observava com uma mistura de respeito e urgência. Um avião não identificado aparecera no radar, piscando intermitentemente na tela verde do painel, e ela coordenava com uma equipe em terra, usando termos como vetor de aproximação e protocolo de interceptação Alpha 7, seus dedos dançando sobre um tablet que ela tirara da bolsa simples, revelando um lado dela que ninguém na cabine de passageiros poderia imaginar. Sua voz era firme, seus movimentos precisos, sem um traço de hesitação, como se crises aéreas fossem parte de sua rotina diária. E o copiloto a olhou com um misto de surpresa e admiração, seus olhos se arregalando ligeiramente antes de se recompor, murmurando algo sobre especialistas como ela serem raros. Enquanto isso, de volta à cabine de classe executiva, a pressão crescia como uma onda se formando no Atlântico, os passageiros trocando olhares nervosos e sussurros que agora carregavam um tom de dúvida em vez de puro desdém. Gustavo Almeida, ainda reclinado em seu assento de couro, com o copo de uísque meio vazio na mão, bufou alto, tentando manter a fachada de superioridade. Isso deve ser uma brincadeira de mau gosto. Ela
uma especialista em segurança aérea. Aposto que é um erro de nomes. Talvez haja outra Mariana Silva a bordo. E Beatriz, sua assistente, com os olhos fixos no telefone, onde rolava notícias do mercado imobiliário, riu forçadamente, mas sua voz tremia levemente. Exato, chefe. Olha o jeito dela andar como se soubesse o que está fazendo. Provavelmente vão chamá-la de volta e pedir desculpas pela confusão. E se não for bem, deve ser uma daquelas contratações por cota, sabe? Para preencher relatórios de diversidade. Os comentários continuaram a fluir, alimentados pela insegurança crescente, como se o silêncio de Mariana os estivesse desafiando a preencher o vazio com mais veneno. Clara, a empresária da moda, ajustou seu lenço de seda e inclinou-se para Felipe, o investidor tech. Você viu como ela entregou a criança para a comissária, como se fosse uma bagagem qualquer. Mães assim não inspiram confiança. Se ela fosse realmente importante, não estaria viajando sozinha com um moleque. Felipe, mexendo distraidamente no smartwatch, que vibrava com alertas de ações, caindo, assentiu. Concordo. Títulos hoje em dia são inflados. Aposto que ela é só uma analista júnior que se acha. E essa valise velha, um disfarce ruim para parecer humilde. Rafael, o jornalista sentado mais ao fundo, observava tudo com um bloco de anotações discreto no colo, rabiscando notas rápidas sobre os passageiros e suas reações, pensando que isso poderia virar uma matéria interessante sobre preconceitos em voos de elite. Ele já havia pesquisado o nome de Mariana no tablet e encontrado referências vagas a uma especialista em segurança aérea que trabalhara em incidentes internacionais, mas nada concreto o suficiente para compartilhar ainda, preferindo esperar o desenrolar. Os sussurros se intensificaram, ecoando pelo corredor estreito da cabine, onde o ar reciclado parecia carregar o peso de cada palavra. Um homem, em um terno cinza, com abotoaduras de ouro que brilhavam sob a luz amarelada, murmurou para sua companheira, uma mulher com colar de esmeraldas que combinava com seus olhos verdes. Ela provavelmente usou conexões para conseguir esse título. Sabe como é no Brasil, né? Um padrinho aqui, um favor ali. Mas olha a roupa, nem um brinco decente. Não convence. A mulher assentiu seus lábios pintados de um vermelho profundo, se curvando em um sorriso sarcástico. Exato, e trazendo a criança para complicar tudo. Se fosse eu, deixaria com uma babá. Mas ela deve ser do tipo que acha que pode ter tudo carreira e família. Coitada, vai quebrar a cara. Lucas, agora nos braços da comissária Ana, que o balançava gentilmente em um assento vago mais à frente, mexeu-se no sono, seu aviãozinho de brinquedo escorregando ligeiramente, e Ana o ajustou com cuidado, lançando um olhar de reprovação para os passageiros tagarelas, mas sem dizer nada, mantendo a profissionalidade que seu cargo exigia. De repente, o telefone de Mariana, deixado na poltrona, vibrou com uma notificação discreta. Era um alerta de uma agência de segurança global criptografado, avisando sobre uma ameaça potencial ligada ao avião não identificado, algo envolvendo coordenadas sobre o espaço aéreo brasileiro e possíveis ligações com redes financeiras suspeitas. Ninguém viu, mas isso adicionava uma camada de urgência que Mariana já sentia pulsando em suas veias. Na cabine de comando, ela continuou a coordenar sua mente correndo através de cenários. Confirme o transponder do intruso. Ative o protocolo de desvio para a rota alternativa sobre o Atlântico. Equipe em solo, prepare interceptadores de Brasília. O comandante assentiu impressionado com sua eficiência, e o copiloto ajustou os controles,
o avião inclinando ligeiramente para evitar a trajetória potencial de colisão. Enquanto isso, Gustavo não conseguia ficar quieto. Ele se levantou parcialmente gesticulando para Beatriz. Vou falar com a comissária. Isso não pode estar acontecendo. Meu tempo é dinheiro e não vou esperar por uma impostora resolver um problema imaginário. Beatriz tentou acalmá-lo. Calma, chefe. Talvez seja só um exercício. Mas se não for, imagine o escândalo. Uma mãe solteira salvando o dia. Os jornais iam adorar. Clara riu baixinho. Salvando o dia. Ela mal salva a própria aparência. Olha como deixou a bolsa aberta, provavelmente cheia de fraldas e lanches baratos. Felipe, agora mais inquieto, checou seu telefone. Ei, gente, acabei de ler uma notícia rápida sobre ameaças aéreas no Brasil. Pode ser real. Mas ela duvido. Rafael, ouvindo isso, decidiu intervir sutilmente. Na verdade, eu acho que já ouvi falar dela. Tem uma Mariana Silva envolvida em um caso de segurança em voos internacionais há uns anos. Foi manchete no Globo. Os olhares se voltaram para ele, uma mistura de ceticismo e curiosidade. Gustavo bufou. Manchete. Qualquer um vira manchete hoje. Provavelmente exagerada. Mas a semente da dúvida foi plantada, e os sussurros mudaram de tom menos cruéis, mais especulativos. Ana passou novamente carregando Lucas, que agora acordava aos poucos, esfregando os olhos e perguntando pela mãe com uma vozinha sonolenta. Mamãe, onde tá? Ana o acalmou. Ela já volta pequeno. Quer um suco. Os passageiros observaram e Clara comentou, pobre criança largada assim. Se ela fosse importante, teria uma babá a bordo. Beatriz assentiu. Exato, e olha o brinquedo. Parece resgatado de um lixão em favela. Não condiz com especialista. A pressão crescia o avião agora em uma rota ligeiramente alterada, o zumbido dos motores mais intenso como se refletisse a tensão interna. Mariana, na cabine de comando, finalizava a coordenação. Ameaça neutralizada. Intruso identificado como drone comercial perdido. Retornar à rota original. O comandante sorriu, aliviado. Ótimo trabalho, senhora Silva. Você salvou o dia. Ela assentiu modestamente tirando o fone. Só fazendo meu trabalho. Ao voltar para a cabine, os olhos de todos a seguiram, e Gustavo tentou manter a compostura. Então, o que foi um alarme falso. Mariana sentou-se pegando Lucas de volta. Vocês saberão em breve. Sua voz era calma, mas carregada de peso, fazendo Gustavo recuar ligeiramente. Beatriz murmurou. Título honorário, aposto. Não significa nada. Mas o riso era mais fraco agora, a dúvida corroendo a certeza anterior. Clara ajustou o lenço novamente. Se ela resolveu algo, foi sorte. Olha o jeito dela. Nem maquiagem. Não inspira confiança. E Felipe checou o smartwatch. Em notícia, atualizando a ameaça aérea resolvida sobre São Paulo. Coincidência. Rafael sorriu internamente, anotando mais isso ia virar uma grande história. A cabine agora era um caldeirão de emoções misturadas o ar pesado com o que não era dito, e Mariana, com Lucas no colo, alisava seus cabelos, ignorando o mundo ao redor, focada no que importava. Os comentários continuavam, mas mais baixos, um passageiro murmurou. Talvez ela seja real, mas, e daí, ainda não pertence aqui. Outro, com essa criança, duvido. A pressão crescia, mas Mariana permanecia inabalável, sua silêncio, uma armadura mais forte que qualquer palavra. O voo prosseguia às nuvens, passando lá fora.
e dentro as máscaras começavam a cair, revelando inseguranças por trás do luxo. Gustavo tomou outro gole de uísque, sentindo um frio na espinha, e se ela fosse mais do que parecia, Beatriz rolava o telefone nervosamente e Clara olhava para o oi da janela questionando suas próprias certezas. Rafael, por sua vez, planejava sua matéria, a especialista invisível em um voo de elite. Lucas Oblivious brincava com o aviãozinho e Mariana sorria para ele, um oásis de paz em meio ao caos. A tensão era palpável, como se o avião carregasse não só passageiros, mas destinos entrelaçados, prontos para colidir. E assim, o capítulo se desenrolava com mais sussurros, mais dúvidas, mais camadas, sendo peladas, até que a verdade começasse a emergir lenta, mas inexorável. Os minutos se arrastavam, o serviço de jantar começava com pratos sofisticados sendo servidos. Filé mignon, saladas orgânicas, vinhos importados. E os passageiros tentavam voltar à normalidade, mas o ar estava contaminado. Gustavo pediu outro drink. Isso tudo é ridículo. Vamos ver o que ela diz quando voltar de vez. Beatriz concordou. Sim, chefe. Ela não engana ninguém, mas seus olhos traíam medo. Clara comeu devagar, comentando: se ela salvou o voo bom para nós, mas ainda assim que falta de classe. Felipe atualizava o feed de notícias. Confirmação drone neutralizado. Especialista a bordo resolveu. Pode ser ela. O silêncio caiu por um momento quebrado só pelo tilintar de talheres. Rafael sorriu, o jogo mudara. Mariana com Lucas comendo um lanche simples que trouxera, ignorava sua mente já no próximo passo. A investigação maior ligada a finanças globais, que tocava nomes como o de Gustavo. A pressão agora era um vulcão prestes a erupir e o voo um palco para revelações. A cabine de classe executiva do avião, agora voando suavemente sobre as nuvens cinzentas que cobriam o caminho de Rio de Janeiro para São Paulo. Parecia um caldeirão fervente de emoções contidas, onde o ar reciclado carregava não só o cheiro sutil de refeições gourmet servidas pelos comissários, mas também o peso invisível de segredos prestes a serem desvendados, como páginas de um livro antigo sendo viradas lentamente por mãos invisíveis do destino. Mariana Silva retornava ao seu assento com passos medidos e calmos, seu suéter cinza simples, contrastando com o luxo ao redor, e ao se sentar, ela pegou Lucas de volta nos braços da comissária Ana, que lhe entregou o menino com um aceno respeitoso, murmurando baixinho. Ele se comportou como um anjinho, senhora Silva. Você tem um filho adorável. Lucas, ainda sonolento, mas agora mais desperto, esfregou os olhos com as mãozinhas e sorriu para a mãe estendendo o aviãozinho de brinquedo, como se quisesse compartilhar sua brincadeira inocente alheio ao turbilhão de olhares que se fixavam neles como holofotes em um palco inesperado. Mariana o acomodou no colo, ajustando o cobertor desgastado que trouxera de casa um gesto rotineiro, que a ancorava à realidade simples de sua vida cotidiana, enquanto sua mente ainda ecoava os protocolos e comandos que acabara de executar na cabine de comando, onde o ar era mais técnico, cheio de bips de radares e vozes distantes de controladores de tráfego aéreo. Momentos antes, na privacidade da cabine de pilotagem, Mariana havia se transformado em uma figura de autoridade inquestionável, colocando o fone de ouvido com uma precisão cirúrgica e iniciando uma sequência de comunicações que pareciam saídas de um thriller de espionagem. Central de Brasília, aqui é Silva, no voo RJSP 478. Confirme o vetor de aproximação do intruso não identificado. Coordenadas 20.10, 46 de 10.
ou altitude 35 mil pés. Ative protocolo de interceptação cibernética. Suspeita de drone comercial hackeado para vigilância ilegal, possivelmente ligado a redes financeiras subterrâneas. Sua voz baixa, mas firme, como o aço temperado pelas crises passadas, cortava o ar enquanto o comandante, um homem experiente chamado Capitão Roberto, com rugas que contavam histórias de tempestades evitadas e emergências resolvidas. Assentia em silêncio, seus olhos refletindo uma admiração genuína por aquela mulher que à primeira vista parecia tão comum. O copiloto, um jovem chamado Pedro com um uniforme impecável e uma expressão de surpresa mal disfarçada, ajustava os controles do avião, murmurando para si mesmo. Incrível! Ela sabe mais sobre esses protocolos do que metade da equipe de solo. Ouvi lendas sobre especialistas como ela, mas ver ao vivo é outra coisa. Mariana, sem pausar, continuou. Equipe internacional sincronize com satélites GEO para rastreamento quântico. O sinal de controle remoto emana de um servidor em Panamá. Cruze dados com bancos de fraudes financeiras globais. Neutralize o link cibernético antes de aproximação física. Seus dedos voavam sobre o tablet que tirara da bolsa simples, acessando bancos de dados criptografados que revelavam camadas de conexões ocultas como uma teia de aranha, tecida por criminosos financeiros que usavam tecnologia aérea para mascarar transações ilícitas, e em minutos a ameaça foi dissipada, o drone redirecionado para uma zona segura, deixando o comandante aliviado. Perfeito, Sr. Silva. Você evitou um incidente internacional. Seu conhecimento é inestimável, como sempre. Ela assentiu modestamente, removendo o fone. Só cumprindo o dever, mantenham o curso para São Paulo e monitorem por resquícios cibernéticos. De volta à cabine de passageiros, no entanto, a atmosfera era bem diferente, um misto de curiosidade voraz e dúvida persistente que pairava como uma névoa densa. E Gustavo Almeida, o magnata do setor imobiliário cujos negócios se estendiam de arranha-céus em Copacabana a condomínios de luxo em Alphaville, inclinava-se para a frente em seu assento, tentando mascarar o desconforto crescente com um sorriso arrogante que não chegava aos olhos, seu relógio de ouro tilintando levemente contra o braço da poltrona, enquanto ele gesticulava para Beatriz, sua assistente ambiciosa, que agora roía as unhas perfeitamente manicuriadas em um gesto nervoso. Olha só! Ela voltando como se nada tivesse acontecido. Aposto que foi só uma chamada de rotina, talvez para confirmar reservas ou algo banal. Especialista em segurança, por favor, com essa valise velha e essa criança no colo, ela parece mais uma turista perdida do que uma salvadora do dia. Beatriz, captando o tom do chefe, riu forçadamente, sua voz ecoando um pouco alta demais no espaço confinado. Exato, Sr. Almeida. Títulos como esse são distribuídos como doces em festa de criança hoje em dia, especialmente com todas essas políticas de inclusão no Brasil. Uma mãe solteira com um currículo inflado para preencher cotas. Se fosse real, ela estaria em um jato particular não aqui conosco. Os comentários, embora ainda venenosos, agora carregavam uma hesitação sutil, como se o ar tivesse mudado de densidade após o anúncio do comandante e Clara, a empresária da moda, com seu lenço de seda amarrado elegantemente e brincos de diamante que captavam a luz como estrelas artificiais. Sussurrava para Felipe, o investidor de tecnologia, cujo smartwatch vibrava incessantemente com alertas de mercado. Ela voltou tão serena, mas olha só, ainda ajustando o cobertor do menino como uma dona de casa comum. Se fosse uma especialista de verdade,
não estaria lidando com multitarefas assim. Aposto que foi só uma consulta rápida, talvez para assinar algum formulário eletrônico, nada heróico. Felipe, no entanto, já havia puxado seu tablet do compartimento, conectando-se ao Wi-Fi de bordo para uma busca rápida, seus dedos dançando na tela enquanto digitava Mariana Silva Segurança Aérea e Investigadora Financeira Global. E os resultados começaram a pipocar artigos do Folha diz. Paulo mencionando seu papel em desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro via drones comerciais no ano anterior, relatórios da Interpol destacando sua expertise em ameaças híbridas que misturavam aviação e cybercrime, e até uma entrevista antiga onde ela discutia os riscos de tecnologias emergentes em espaços aéreos brasileiros. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ele murmurou de volta para Clara baixinho, para não ser ouvido por Gustavo. Ei, isso não é piada. Ela é a investigadora principal da Organização Global de Supervisão Financeira, especializada em fraudes que envolvem aviação e redes cibernéticas. Olha aqui, ela expôs um cartel imobiliário em 2023 com ligações a offshores em Panamá. Isso soa familiar. Clara, surpresa, ajustou o lenço nervosamente. Meu Deus, e se for ela mesmo, nós a julgamos pela aparência, mas, e se ela estiver aqui por um motivo maior, olha o Gustavo. Sua empresa, Almeida Imóveis, tem daqueles contratos internacionais que cheiram a problema. A notícia se espalhava como um vírus sutil pela cabine sussurros, passando de assento em assento alimentados pela conectividade do voo que permitia buscas rápidas e compartilhamentos discretos. Rafael, o jornalista sentado mais ao fundo, com seu bloco de anotações e um gravador de voz escondido no bolso, observava tudo com um brilho nos olhos, rabiscando notas furiosas sobre as reações dos passageiros, magnata arrogante versus mãe heroína, preconceito em altitude elevada. Pensando que isso poderia ser o furo de sua carreira, uma matéria explosiva para o portal de notícias, onde trabalhava expondo não só o escândalo financeiro, mas também o viés social enraizado na elite brasileira que julgava pelo exterior sem ver o interior. Ele já havia ligado seu telefone para gravar áudio ambiente capturando os murmúrios e risos nervosos e planejava entrevistar Mariana discretamente após o pouso, talvez transformando isso em uma série de artigos sobre mulheres subestimadas em posições de poder. Gustavo, sentindo o shift no ar como um predador, percebendo a perda de domínio, captou os olhares laterais e o silêncio crescente suando levemente sob o terno, sob medida, enquanto tentava manter a compostura. Bobagens, gente. A internet está lotada de fake news e perfis falsos. No Brasil, qualquer um pode se passar por especialista com um bom marketing. Se ela fosse uma investigadora de verdade, não estaria voando em classe executiva comercial com uma valise que parece saída de um mercado de pulgas e uma criança que pode derrubar suco a qualquer momento. Mas Beatriz, checando seu próprio smartphone, com mãos trêmulas, empalideceu ao abrir um e-mail urgente do departamento jurídico da empresa, alerta imediato investigação federal em andamento sobre transações suspeitas em projetos imobiliários. Menciona uma especialista em aviação chamada Mariana Silva, com links a drones usados para vigilância ilegal e lavagem de dinheiro via offshores. Prepare documentos. Ela cutucou Gustavo discretamente no braço, sussurrando com urgência. Chefe, isso é sério. O e-mail cita exatamente o tipo de ameaça que ela acabou de resolver. E se ela estiver aqui investigando nós? Lembra daqueles contratos com os fornecedores panamenhos? Eles usavam drones para mapeamento de terrenos, mas e se houver mais?
Os passageiros ao redor, agora divididos em facções sutis, alguns ainda céticos, outros intrigados, continuavam os sussurros com uma mulher de brincos de diamante que antes zombava, agora murmurando para seu companheiro em um tom mais reflexivo. Talvez tenhamos sido precipitados. Olha como ela cuida do menino com tanta paciência. Isso é uma força que não se compra com dinheiro. Se ela é quem dizem, merecemos uma lição. O homem, ainda relutante, respondeu: pode ser, mas poder real não se disfarça de humildade assim. É uma encenação para pegar gente como Gustavo de surpresa. Lucas, nesse momento, deixou cair o aviãozinho novamente rolando pelo chão da cabine e Mariana se abaixou para pegá-lo com graça, seus olhos cruzando brevemente com os de Gustavo. Um olhar frio, penetrante, como uma lâmina afiada cortando através de mentiras acumuladas, fazendo-o recuar involuntariamente em seu assento. Rafael, não contendo mais sua curiosidade profissional, inclinou-se ligeiramente para frente e disse em voz baixa para Felipe, que estava próximo: eu confirmei nos arquivos. Ela não é só de segurança aérea. É a lead investigadora em fraudes financeiras globais, com um histórico de derrubar impérios como o de Almeida. E adivinhem, há menções diretas à empresa dele em relatórios recentes sobre evasão fiscal via tecnologia aérea. A cabine, agora um burburinho aberto, explodia em murmúrios mais altos, e Gustavo, visivelmente agitado, com o rosto corado e as mãos cerradas nos braços da poltrona, tentou um contra-ataque verbal. Calúnias absolutas. Minha empresa é um pilar da economia brasileira construída com suor e inovação. Se essa mulher acha que pode me intimidar com títulos duvidosos e olhares misteriosos, ela está muito enganada. Vou ligar para meus advogados assim que pousarmos. Mas suas palavras soavam ocas, ecoando no vazio crescente de credibilidade, e Beatriz, em pânico total, atualizava o feed de notícias no telefone. Notícia: em tempo real, drone neutralizado sobre o espaço aéreo paulista. Crédito a especialista a bordo de voo comercial. E há atualizações sobre investigações financeiras ligadas a grandes nomes do imobiliário. Oh, não mencionam Almeida Imóveis. Clara, agora totalmente intrigada e um pouco arrependida de seus comentários iniciais, fazia sua própria pesquisa no tablet. Meu Deus, ela é uma lenda discreta. Expôs um cartel inteiro no ano passado, salvando bilhões em evasão. Como ninguém a reconheceu, nós a tratamos como uma intrusa, mas ela pode ser a razão pela qual estamos seguros agora. Felipe assentiu, sua voz baixa, mais excitada. Exato, e olha o Gustavo suando. Ele sabe que está encrencado. Aqueles contratos dele com offshores sempre cheiraram mal. Mariana, sentindo o peso dos olhares e dos sussurros que agora a circundavam, como uma aura de respeito relutante, não reagia abertamente. Em vez disso, pegou uma pasta fina de sua bolsa surrada, abrindo-a discretamente para folhear documentos que brilhavam sob a luz indireta da cabine credenciais oficiais com selos da Organização Global de Supervisão Financeira, relatórios detalhados sobre fraudes híbridas envolvendo aviação e cybercrime e anotações manuscritas sobre casos em andamento, incluindo um dossiê sobre transações suspeitas de empresas brasileiras com links internacionais. Lucas, curioso, como sempre, apontou para uma página cheia de gráficos e códigos. Mamãe, isso é o seu trabalho secreto, tipo super-herói. Ela sorriu pela primeira vez de forma genuína, alisando seus cabelos. Sim, filhinho. É para manter o mundo um pouco mais seguro, como proteger você de monstros invisíveis. Os passageiros próximos ouviram o intercâmbio suave e o tom da cabine mudou ainda mais com um homem em terno listrado murmurando para sua companheira.
Ela é a coisa real. Gustavo, você pode estar em apuros profundos. Ouvi dizer que ela derrubou CEOs maiores que você. Gustavo, agora pálido como papel, tentou um último blefe desesperado. Se você é quem dizem ser, prove aqui e agora o que supostamente sabe sobre mim ou minha empresa. Mariana ergueu os olhos calmamente. Sua voz baixa, mas cortante como uma brisa gelada. Mais do que você gostaria, senhor. Almeida, suas transações com a rede cibernética panamenha acabaram de ser rastreadas até o drone que neutralizei. Lavagem de dinheiro via mapeamentos aéreos ilegais disfarçados de projetos imobiliários. A investigação está em andamento e evidências estão sendo compiladas enquanto falamos. A cabine silenciou de repente, o peso da revelação caindo como uma âncora pesada no oceano de arrogância anterior, e Rafael sorriu abertamente, agora, seu gravador capturando cada palavra. Isso era ouro puro para uma matéria jornalística, um escândalo em tempo real se desenrolando a 30.000 pés de altitude. Beatriz, em desespero, checava as ações da empresa no app de bolsa, caindo em tempo real. Chefe, os investidores estão pulando fora. Clara virou-se para Mariana com um olhar de admiração misturada a constrangimento. Desculpe pelos comentários iniciais. Nós fomos tolos em julgar pelo exterior. Mas Mariana não respondeu imediatamente, seu silêncio mais eloquente que qualquer reprimenda, permitindo que a verdade se assentasse como poeira após uma tempestade. O voo prosseguia em descida gradual, as luzes de São Paulo piscando ao longe como promessas de um pouso turbulento. E Gustavo sentia seu império ruir peça por peça, enquanto a mulher que ele subestimara se erguia como uma força inabalável, sua presença agora dominando o espaço que antes a rejeitava. Os minutos se arrastavam em uma eternidade de tensão, cada passageiro refletindo sobre seus próprios preconceitos, e Lucas, brincando inocentemente com o aviãozinho, representava a pureza em meio ao caos revelado. Rafael anotava furiosamente mais detalhes, nomes dos envolvidos, reações faciais, diálogos capturados, tudo para uma série de artigos que exporia não só o escândalo financeiro de Gustavo, mas também as fissuras sociais na elite brasileira, onde a aparência trompava substância até que a verdade os forçasse a ver. Uma turbulência leve sacudiu o avião novamente como um aviso divino do destino, e Gustavo agarrou os braços da poltrona com knuckles brancos, suor escorrendo pela testa. Isso não pode estar acontecendo? É um pesadelo? Mas estava acontecendo, e Mariana, com um olhar sereno fixo na janela, sabia que a verdade, uma vez revelada, sempre prevalece sobre as ilusões de poder. Os passageiros agora, uma audiência cativa, observavam o drama se aproximar de seu clímax inevitável, com sussurros evoluindo para conversas abertas sobre justiça e redenção, e o capítulo se desenrolava em camadas profundas de revelações, emoções cruas e lições implícitas, preparando o terreno para o desfecho final. Clara, tentando redimir-se, ofereceu um lanche para Lucas de sua própria bandeja. Aqui, pequeno, você merece algo doce após tudo isso. Lucas aceitou com um sorriso e Mariana assentiu agradecida, um gesto pequeno que humanizava ainda mais sua figura heróica. Felipe, por sua vez, enviava mensagens discretas para contatos no mercado, venda ações de Almeida, escândalo iminente. Beatriz tentava ligar para o escritório terrestre, mas o sinal de bordo falhava intermitentemente, adicionando ao pânico emergência total. Preparem os advogados e a equipe de PR. O ar na cabine era elétrico, carregado de antecipação.
E Mariana, no centro de tudo, permanecia inabalável, sua força silenciosa, ecoando mais alto que qualquer grito de negação, provando que a verdadeira poder reside na quietude da competência e na resiliência do caráter. O avião, agora em sua fase final de descida sobre o vasto horizonte de São Paulo, com as luzes da cidade se espalhando como um tapete luminoso de arranha-céus e avenidas pulsantes, carregava não apenas passageiros exaustos de uma viagem turbulenta, mas também o peso acumulado de revelações que transformavam o ar confinado da cabine de classe executiva em um teatro vivo de emoções humanas cruas e expostas, onde cada olhar trocado, cada sussurro abafado e cada gesto nervoso contava uma história de arrependimento, redenção e, acima de tudo, uma lição profunda sobre os perigos de julgar pelas aparências superficiais. Mariana Silva, a protagonista improvável dessa narrativa aérea, permanecia sentada em seu assento junto à janela, com o pequeno Lucas, aninhado em seu colo, o menino de 5 anos, agora brincando distraidamente com seu aviãozinho de brinquedo antigo, traçando voos imaginários, com os dedinhos, enquanto emitia sons baixos de motor completamente alheio ao caos que se desenrolava ao seu redor, um caos que ela, com sua calma inabalável e silêncio estratégico, havia orquestrado indiretamente ao revelar verdades há muito escondidas. Seus olhos castanhos e profundos, como as águas do rio Tietê, em uma noite chuvosa, fixavam-se na paisagem externa, onde as nuvens se dissipavam para dar lugar às luzes urbanas, refletindo não só o fim da jornada física, mas também o clímax de uma batalha pessoal contra preconceitos enraizados na sociedade brasileira, uma sociedade onde o status social e as aparências frequentemente ditavam o valor de uma pessoa mais do que suas ações ou competências reais. Gustavo Almeida, o CEO, outrora arrogante da Almeida Imóveis, cuja empresa construíra impérios de concreto e vidro em bairros nobres como Higienópolis e Jardins, agora desmoronava visivelmente em seu assento de couro macio, suando profusamente sob o terno italiano, sob medida que custara uma fortuna, seus dedos trêmulos rolando incessantemente o feed de notícias em seu smartphone de última geração, onde manchetes devastadoras pipocavam como fogos de artifício em uma festa indesejada. Escândalo no setor imobiliário. CEO Gustavo Almeida, investigado por lavagem de dinheiro via drones e offshores no Panamá. Especialista em voo revela conexões fraudulentas, acompanhadas de gráficos mostrando as ações da empresa despencando em tempo real, como um edifício mal projetado, ruindo durante um sismo inesperado. Beatriz, sua assistente leal, mas agora aterrorizada, com os cabelos perfeitamente alisados, agora desgrenhados por mãos nervosas que os puxavam, murmurava freneticamente em uma ligação discreta com o escritório. Sim, é urgente, chame a equipe jurídica agora. As ações caíram 20% em menos de uma hora. Os investidores estão vendendo tudo e há rumores de mandados de busca. Isso é o fim, se não contivermos. Clara, a empresária da moda que antes destilava comentários venenosos sobre a roupa simples de Mariana e sua valise surrada, agora olhava para ela com olhos arregalados de admiração, misturada a um constrangimento palpável, ajustando repetidamente seu lenço de seda, como se o gesto pudesse apagar suas palavras passadas, sussurrando para Felipe ao lado: "Meu Deus, como fomos cegos e superficiais. Julgamos ela pela aparência modesta, pela criança no colo, achando que não pertencia aqui. Mas olha só,
Ela não é só uma mãe solteira lutando para sobreviver. Ela é uma força imparável, uma investigadora que expôs corrupção enquanto aguentava nossas piadinhas tolas com uma dignidade que nenhum de nós tem. Felipe, o investidor de tecnologia, cujo smartwatch não parava de vibrar com alertas de perdas financeiras ligadas indiretamente aos negócios de Gustavo, assentia vigorosamente sua voz baixa, mas carregada de uma excitação mórbida pelo drama se desenrolando. Exato, Clara. Eu mesmo chequei os relatórios online durante o voo. Ela tem um currículo impecável derrubando cartéis financeiros maiores que o império do Gustavo, e nós nos achávamos superiores por causa de nossos relógios caros e malas de grife. Mas agora vemos o preço da arrogância. Minhas próprias ações, atreladas a dele, estão em queda livre. Uma lição, cara, sobre não subestimar ninguém baseado em aparências. Rafael, o jornalista discreto, sentado mais ao fundo com seu bloco de anotações, agora repleto de detalhes minuciosos, e um gravador de voz capturando os sussurros ambientais, sentia o coração acelerado com a adrenalina de um furo jornalístico épico, mentalizando já os contornos de uma série de artigos que não só exporiam o escândalo de Gustavo em detalhes sórdidos, as transações ocultas via drones para mapeamento ilegal de terrenos disfarçadas de projetos legítimos e as offshores usadas para lavar milhões em propinas, mas também serviriam como um espelho crítico para a elite brasileira, destacando como o preconceito de classe, gênero e aparência ainda permeia os círculos sociais, transformando um simples voo em uma metáfora viva de desigualdade e redenção. Ele imaginava o título principal de Julgada a Heroína Mãe Solteira. Desmascara CEO arrogante em voo de luxo. Uma lição sobre as armadilhas das aparências enganosas no Brasil contemporâneo. E planejava entrevistas pós-pouso com passageiros anônimos para enriquecer a narrativa com vozes reais. Os outros passageiros, antes unidos em uma matilha de críticas sussurradas sobre a intrusa, com a criança e a valise velha, agora trocavam olhares carregados de culpa coletiva e um respeito relutante, uma mulher com brincos de diamante que outrora rira das piadas de Gustavo, agora murmurando para seu companheiro em um tom reflexivo: "Nós erramos feio, amor. Julgamos ela pela suéter cinza e pelos jeans desbotados, achando que era uma ninguém. Mas veja, ela salvou o voo de uma ameaça cibernética, expôs uma rede de corrupção que poderia afetar a economia toda, e fez tudo isso enquanto protegia o filho com uma paciência de santa. Que vergonha para nós, que nos achávamos tão superiores." O homem, ajustando sua gravata com mãos trêmulas, respondia: "Sim, e olhas-e o Gustavo desmoronando ali. Seu império de cartões de visita e conexões falsas está ruindo, e ela nem precisou erguer a voz para derrubá-lo. Uma lição que vou levar para casa para ensinar aos meus filhos: nunca julgue um livro pela capa, especialmente em um país como o nosso, onde as aparências enganam e a verdadeira força vem de dentro." De repente, como se o destino orquestrasse o momento perfeito, a porta da cabine de comando se abriu com um clique metálico suave que ecoou no silêncio tenso da cabine, e o capitão Roberto emergiu removendo seu cap com um gesto deliberado e respeitoso, revelando cabelos grisalhos que contavam anos de voo sobre o Atlântico e o continente sul-americano. Seu rosto familiar, não apenas pelo uniforme azul impecável com insígnias douradas, mas por algo mais profundo, mais íntimo, que fez Mariana erguer os olhos pela primeira vez com um brilho sutil de reconhecimento e emoção contida, como se memórias antigas ressurgissem das profundezas de uma década separada.
Ele caminhou diretamente pelo corredor estreito, seus passos firmes e ritmados, ecoando como um tambor anunciando o fim de uma era, parando ao lado do assento de Mariana e tomando sua mão com uma gentileza que contrastava vividamente com a autoridade inerente de sua posição de comando. Sua voz ressoando clara e comandadora, preenchendo o espaço confinado como um anúncio oficial que demandava atenção absoluta. Senhoras e senhores, permitam-me uma interrupção breve, mas necessária. Eu não sou apenas o seu capitão nesta jornada de Rio. A São Paulo, responsável por guiá-los com segurança através dos céus brasileiros. Eu sou o homem que esperou pacientemente por 10 longos anos por esta mulher extraordinária. O pai de Lucas, o marido que se separou dela não por falta de amor, mas pelas demandas implacáveis de nossas carreiras no mundo da aviação e da segurança internacional, carreiras que nos afastaram fisicamente, mas nunca emocionalmente. A cabine irrompeu em suspiros coletivos de choque e admiração, murmúrios ecoando como ondas em um lago agitado, os olhos de todos se arregalando, enquanto as peças finais do quebra-cabeça se encaixavam com uma precisão dramática. Lucas, o menino inocente com o aviãozinho na mão, olhou para cima com olhos brilhantes de surpresa e alegria pura, estendendo os bracinhos rechonchudos para o capitão, enquanto exclamava com uma vozinha clara e cheia de emoção: "Papai, você veio voar comigo." E Roberto o pegou no colo com um abraço terno e protetor, virando-se para Mariana com olhos marejados que transbordavam anos de saudade acumulada. "Obrigado por voltar para nós, Mariana, por permitir que este voo de todos os voos nos reunisse novamente. Nosso filho será eternamente orgulhoso de você. Como eu, sempre fui admirando sua força silenciosa, sua inteligência afiada e sua capacidade de enfrentar o mundo com graça inabalável." Mariana, com os olhos agora ligeiramente úmidos pela primeira vez na viagem, mas mantendo a compostura que a definia como uma rocha em meio à tempestade, assentiu suavemente sua voz baixa, mas carregada de emoção genuína. "Foi o destino que nos trouxe até aqui. Roberto, as voltas da vida, os caminhos separados que agora convergem. E com a verdade revelada, podemos finalmente seguir em frente como uma família, deixando para trás as sombras do passado e os julgamentos alheios que nunca nos definiram." Gustavo, colapsando ainda mais em seu assento, como um balão esvaziado de todo o ar de superioridade, seu rosto agora cinzento e sem vida, como as nuvens que o avião atravessava, via não só seu império financeiro ruir, com as notícias piscando incessantemente em seu telefone: CEO Almeida perde patrocínios milionários. Investigação federal confirma fraudes e ligações com redes cibernéticas ilegais, acompanhadas de chamadas perdidas de sócios furiosos e alertas de bancos congelando contas, mas também seu orgulho pessoal se desfazer em pedaços, murmurando para si mesmo em um tom derrotado: "Como isso aconteceu? Eu era intocável e agora tudo por causa dela." Beatriz, ao lado dele, via seu próprio futuro profissional evaporar como fumaça, pois sua lealdade cega ao chefe agora a tornava uma cúmplice potencial em olhos da lei, sussurrando para Gustavo com voz trêmula: "Meu emprego, minha carreira, tudo acabado. Devíamos ter ficado quietos, chefe, em vez de julgar." Clara, sentindo o peso esmagador de suas palavras iniciais como pedras no estômago, murmurava arrependida para si mesma: "Nós fomos tolos absolutos, julgando pela superfície, pela roupa simples e pela valise velha.
Ela tem uma família reunida, um legado de integridade e nós, apenas fachadas vazias de luxo superficial. Vou repensar minha vida a partir de agora. Felipe assentia checando suas próprias perdas financeiras no smartwatch. Sim, e agora pagamos o preço literal. Minhas ações ligadas à dele despencaram. Uma lição cara sobre empatia e não subestimar os outros baseado em aparências ou status. Rafael, capturando o momento climático com seu gravador, pensava em como isso enriqueceria sua matéria jornalística, adicionando o elemento humano tocante da reunião familiar, em meio ao caos corporativo, um contraponto poético ao colapso da arrogância, que transformaria sua reportagem em um viral nacional, incentivando debates sobre preconceito social. Os passageiros, agora completamente transformados de críticos em admiradores relutantes, começaram a aplaudir, baixinho no início, como um sussurro de aprovação, depois mais forte e uníssono, um aplauso que enchia a cabine como uma ovação merecida em um teatro lotado, ecoando gratidão e respeito por Mariana. Mas ela não se virou para reconhecê-lo ou buscar validação. Em vez disso, levantou-se com graça, pegando Lucas dos braços de Roberto e caminhando calmamente para a frente do avião, deixando sua valise velha e surrada deliberadamente para trás no assento, como um símbolo poderoso de superação e desprendimento de que bens materiais e aparências externas nunca definem o verdadeiro valor de uma pessoa, mas sim suas ações, sua resiliência e sua integridade. A comissária Ana, com lágrimas discretas nos olhos, abriu caminho para eles com um aceno reverente. Senhora Silva, você é uma inspiração para todos nós. Obrigado por nos mostrar o que significa força verdadeira. Boa sorte com sua família reunida. Ao desembarcar com Roberto ao lado, segurando sua mão e carregando Lucas no ombro, o menino rindo de alegria com a reunião inesperada, Mariana não olhou para trás. Uma única vez, seu silêncio final, dizendo mais que 1000 discursos eloquentes, uma declaração irrevogável de dignidade e autoestima e triunfo sobre os julgamentos alheios que tentaram em vão diminuí-la. O avião tocava o solo suavemente, as rodas rangendo na pista molhada pela garoa paulistana, e enquanto os passageiros restantes saíam em um fluxo lento, cada um carregando o fardo de suas próprias reflexões transformadoras. Gustavo, algemado, metaforicamente por seu orgulho caído, enfrentaria inquéritos judiciais, perda de status e talvez até prisão, uma queda humilhante que o forçaria a repensar sua vida de excessos. Beatriz, buscando freneticamente novo emprego em um mercado impiedoso, aprenderia a lição dura de não seguir cegamente líderes arrogantes, cultivando sua própria independência. Clara, repensando suas críticas superficiais baseadas em moda e aparência, talvez iniciasse uma campanha de sua marca para promover inclusão e diversidade, transformando sua culpa em ação positiva. Felipe, diversificando seus investimentos com mais cautela, valorizaria competências reais, além das aparências externas, aplicando empatia em suas decisões profissionais. E Rafael, publicando sua matéria, que viralizaria nas redes sociais e jornais, espalharia a história como um lembrete nacional sobre os perigos do preconceito, incentivando uma sociedade mais justa. Mas o verdadeiro desfecho dessa jornada não residia nos destinos individuais dos envolvidos, mas na lição profunda e educativa que a história de Mariana Silva impunha a todos que a testemunharam.
ou viriam a conhecê-la. Nunca julgue os outros, baseado apenas na aparência externa, no status social aparente ou nas circunstâncias visíveis. Pois, por trás de um suéter cinza simples, uma valise velha surrada e uma criança no colo pode haver uma mente brilhante, um coração resiliente e uma capacidade extraordinária de mudar o mundo para melhor, expondo injustiças e reunindo famílias separadas pelo tempo. A resiliência, a autoestima e as competências reais sempre brilharão mais forte que qualquer luz artificial de luxo superficial, independentemente das críticas venenosas ou das giros imprevisíveis da vida. Esta narrativa serve como um chamado educativo para que todos valorizem o valor humano intrínseco, vivam autenticamente sem se curvar a expectativas alheias e tratem os outros com empatia, respeito e abertura. Pois, como Mariana demonstrou com maestria, a verdade silenciosa sempre vence o barulho vazio da arrogância, e em um mundo repleto de preconceitos enraizados, seja de classe, gênero ou origem, ser fiel a si mesmo é a maior vitória possível. Uma vitória que ecoa além de um simples voo, tocando corações e mentes, incentivando uma sociedade brasileira mais inclusiva, compassiva e equitativa, onde o mérito é medido por ações e caráter, não por roupas caras ou títulos vazios. Para aqueles que já se sentiram julgados, subestimados ou invisíveis em meio à multidão, lembrem-se das lições dessa história, carreguem sua verdade com a mesma quietude e determinação que Mariana carregou, enfrentem as críticas com dignidade inabalável e continuem avançando, pois o julgamento alheio é efêmero, como nuvens passageiras, mas a integridade pessoal é eterna, como o céu infinito. Uma mensagem educativa que transcende o contexto de um voo comercial, servindo como farol para gerações futuras, que aprenderão a ver além do óbvio superficial, a celebrar a diversidade em todas as suas formas e a combater o preconceito com empatia, conhecimento e ações concretas, transformando assim julgamentos precipitados em oportunidades valiosas de crescimento pessoal e coletivo, fomentando um Brasil onde todos, independentemente de aparência ou origem, possam voar alto sem medo de serem derrubados por olhares desdenhosos. Assim, a história se encerra não com um ponto final definitivo, mas com uma elipse aberta para reflexões contínuas, convidando cada leitor ou ouvinte a aplicar essas lições em sua própria vida, questionando seus próprios preconceitos e cultivando uma visão mais ampla e humana do mundo ao redor. Pois, no final das contas, como Mariana nos ensinou, a verdadeira grandeza reside na humildade, na perseverança e na coragem de ser autêntico em um mundo que frequentemente valoriza o oposto.